É como eu falo para vocês, meus amigos, os escuros nunca trabalham com uma carta na manga. Eles trabalham com várias opções. E não é diferente com a Federação Galáctica de Mundos, assim como os chapéus brancos da Aliança da Terra. Eles trabalham com vários cenários possíveis, de acordo com o movimento do inimigo. Então as coisas mudam de acordo com o plano e o movimento dos inimigos, como um verdadeiro jogo de xadrez. Então não existe isso, vai ser assim, entende isso? É decretado, vai ter que ser dessa forma. Não, não necessariamente. Então, existem circunstâncias, e de acordo com as circunstâncias, as coisas podem mudar. Simples assim. Estou intrigado com esta mensagem da Federação Galáctica, transmitida através de Helena Danan, post do Dr. Michael Sala na sequência, sobre como a divulgação da frota espacial Solar Wonder irá acontecer. O público será informado de que novas frotas de naves espaciais antigravitacionais serão construídas para a defesa planetária. Então, o recrutamento, meus amigos, seria para as pessoas fazerem parte das forças de defesa da Terra, de uma força planetária, ou seja, galáctica. E seria uma forma, um pretexto para divulgar as tecnologias antigravidade. Que interessante! O próprio Torran termina, olha, muitos de vocês poderão fazer parte e trabalhar junto comigo, se assim o quiserem. Não sei se tem quantas pessoas aqui na live gostariam de trabalhar diretamente com o Torran e Dion, com a comandante Ardana. Vai ser realmente uma experiência e tanto, em várias missões pelo espaço. Mas o que será apenas a revelação de naves provenientes construídas pelo Solar Wonder? Concordo que essa seria a forma como a divulgação do serviço secreto espacial provavelmente acontecerá, com a ajuda das corporações espaciais mais recentes, no caso a SpaceX e a Blue Origins. Post aqui do Dr. Michael Sala. Agora vamos analisar aqui o recadinho do Torran Eridion. Prestem atenção, eu peço encarecidamente para vocês poderem compreender a nossa linha de raciocínio, tá ok, meus amigos? Muito bem, vamos voltar aqui para a exibição dos slides. Vamos lá. Isso aqui é um dossiê, um verdadeiro quebra-cabeças. Por isso que se você chegou agora, volta lá no começo, por favor, para que você realmente possa se inteirar do assunto. Torran, 17/6/2024, ou seja, ontem, super recente. Texto aqui, gratidão a Cris, que fez aqui a transcrição do texto do Torran Eridion em português. Gratidão a Helena Danan também, pessoa especial, espetacular. Também tem meu respeito e a minha admiração. Gratidão também a Leoni. Gratidão a todos vocês que cooperam com o canal Demis Viana Mundo Secreto. Que nos dá condições de continuar com esse trabalho. Por mais de 70 anos, acordos entre a Federação Galáctica de Mundos e certos ramos das Forças Armadas da Terra deram origem a uma frota espacial de defesa secreta chamada Solar Wonder. Eu já falei para vocês, o programa Solar Wonder, que foi instituído pelo comandante Denethor lá na década de 50, onde ele começou a trabalhar com a Marinha dos Estados Unidos. Tem até foto do comandante Denethor junto ali ensinando a Marinha dos Estados Unidos a produzir essas tecnologias para criar o quê? Uma alternativa para o planeta Terra, um comando concorrente dos escuros, ou seja, uma linha do Serviço Secreto Espacial que fosse concorrente dos escuros, que fosse benevolente, que desenvolvesse também tecnologias e trabalhasse junto com a Federação Galáctica de Mundos. O sistema de Guardião de Alma, ou seja, o Solar Wonder, o projeto se iniciou como uma resposta ao povo à invasão da Terra pelos Nebus. Então a gente fala, tem muitas pessoas que falam assim, invasão alienígena. A invasão alienígena começou na década de 30, com a Maria Orsic, poxa. Foi a Maria Orsic que trouxe esse pessoal escuro para cá. E começou com a Frota Negra, ela, através de rituais sexuais. Ora vocês. Tem pessoas que negligenciam o poder da união sagrada, que pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Eu já falei inúmeras vezes. Agora está provado, né? Muito bem. Com o consentimento da facção governamentais, o projeto inclui assistência tecnológica da criação de uma frota híbrida. Por que frota híbrida? Porque é uma frota tanto com naves produzidas na Terra, com tecnologia da Terra, assim como tecnologia extraterrestre, trabalhando junto com os extraterrestres.
Foi exatamente isso que o Gary McKay não viu. Olha, eu vi extraterrestre junto com humanos. Exatamente isso, uma frota híbrida. Inclusive, eu vi extraterrestre com patente, inclusive, de capitão. Pois é, trabalho com a Marinha dos Estados Unidos. Isso no ano 2002. Gary McKay, hacker, que entrou no supercomputador da NASA e viu o programa solar humano. Composta por naves construídas com nossa tecnologia, é a contratação de pessoal militar treinado, principalmente na Terra. Só que esse pessoal vai multiplicar essa frota de naves. E começa daqui a pouquinho, segundo Torrano e Dion. Esta frota evoluiu para 6 unidades principais. Naves de carga interestelares, comércio intergaláctico, nave de carga, muito bom. Independentes. É bom salientar, meus amigos, que os extraterrestres da Federação Galáctica do Mundo trocam mercadorias. Isso é normal, tá? Normal, porque existem certos insumos e propriedades, ou seja, interesses, que um planeta produz que o outro não. Então eles fazem essa troca. Isso é perfeitamente normal, tranquilo. E é muito bom isso, inclusive, para o desenvolvimento das várias espécies, né, estelares. E várias nações estelares diferentes, e planetas também. Muito bem. As naves de carga interestelares independentes de uma série de estações espaciais em órbita ao redor de vários planetas no sistema solar, revelando a existência da Terra. Maravilhoso! A aliança foi vista como uma ameaça à segurança das populações humanas, uma vez que as instituições obscuras concorrentes, lideradas por um grande mal, iriam neutralizá-la instantaneamente, lançando seu falso programa de invasão, tentando desacreditar as forças da Aliança Terrestre e causar imensa confusão. Então, a Aliança da Terra sempre tentou combater que isso acontecesse. Não é da intenção da Federação Galáctica de Mundos deixar, é prioridade, preste atenção no que eu vou falar, para a Federação Galáctica de Mundos é prioridade impedir que esse plano nefasto de invasão fake aconteça. Ele não pode acontecer, porque isso vai confundir a cabeça das pessoas de tal forma que vai dificultar ainda mais a divulgação, segundo Torran Eridion. Por acordo mútuo com a Aliança Terrestre, decidimos que era mais sensato, então chegaram num consenso, porque a Aliança da Terra, a Federação Galáctica de Mundos não impõe nada a ninguém. Já falei isso inúmeras vezes para vocês. Então se reuniram ali com o pessoal do programa Solar Wonder, com os russos, com o Putin, com o pessoal da Aliança, olha, o que vocês acham disso? Dando os prós e contras e chegaram num consenso. E tem que ser assim mesmo. A Federação Galáctica de Mundos jamais vai mexer um dedo sem pedir a opinião da Aliança da Terra. Nada. Vai pedir sempre a opinião da Aliança da Terra. Por acordo mútuo com a Aliança Terrestre, decidimos que era mais sensato não cair assim. Ao invés disso, preferimos desenvolver um plano de divulgação que se infiltre nas organizações obscuras, responsáveis por esconder a verdade e influenciar as sociedades humanas em seu campo global de consciência. De fato, meus amigos, isso é totalmente perceptível, porque muitas corporações já estão abandonando o barco. Então, isso aqui já é um indicativo que muitas instituições e corporações hoje têm agentes da luz infiltrados. Como eu falei para vocês, NASA, NSA, todas as agências, instituições do mundo, Vaticano, todas têm os chapéus brancos infiltrados. Banco Mundial, FMI, todos os lugares. Posso especificar que o nosso plano de divulgação, bem pensado, inclui a infiltração dessas principais organizações sombrias, pois eles foram os responsáveis pelo grande engano, escondendo da humanidade a verdade sobre os acordos feitos com os Nebos e os Sicars. E isso vai ter que vir à baila. Muito bem. Agora vocês estão bem cientes dos acordos feitos com os Nebo, mas não se esqueçam dos acordos mais antigos que já estavam em vigor, quando os Nebos retornaram à Terra, e a corporação do Sicar, com as sociedades sombrias. Lembre-se também que os Sicars, os draconianos, trabalharam em conjunto com os descendentes seguidores de Enlil. Quem são os descendentes do Enlil? A Cabal, meus amigos, desde sempre. As corporações, as famílias. Lembra das 13 famílias. É a nobreza negra. São esses os descendentes diretos do Enlil. E o Enlil tinha DNA de reptiliano, porque a sua mãe era Sicar e seu pai era Anunnaki, ou seja, Anu, o rei Anu. Então o Enlil era um híbrido. Por isso que eles têm essa
inclinação, né? Dizem que muda os olhos, etc. Por quê? Porque eles têm, de fato, o sangue de reptiliano, assim como Eliu, porque são descendentes dele. Muito bem. Por isso que eles se acham superiores à elite. Que estavam na raiz de todas as sociedades secretas sombrias. Os Sicars e os descendentes Anahim, ou Anunnaki, tá? Estavam sujeitos ao governo de Enlil, pois ele era meio Sicar, parte de mãe, e tinha laços profundos e poderosos com o Império Sicar, obviamente. Aliás, foi a maior burrada que o rei Anu fez na sua vida, ele mesmo admitiu. Pois é, vários erros. Erros, porque o extraterrestre também erra. Meus amigos, tem muitas pessoas que têm mentalidade, os extraterrestres são infalíveis. Não existe isso. Tá? Todo mundo é falível. Até a 7ª densidade você pode fazer fora do pinico. É duro falar isso. Mas os seres extraterrestres já erraram. Os Anunnaki já erraram, Pleiadianos já erraram. E eles aprendem, só que é diferente de nós, eles aprendem com os próprios erros. Porque, afinal de contas, insistir no próprio erro é burrice. Pois é. É por isso que a informação recebida pela colônia de Aldebaran foi dada a Maria Orsic e companhia, em Sumério. Ela recebeu todas as informações em Sumério. Para quem não sabe, a língua suméria, lógico que teve algumas alterações com o tempo, é basicamente a língua dos Anunnakis. Os Anunnakis falam sumério. Por isso que o Alex Collier, eu fiz uma postagem uma vez no Facebook e ninguém entendeu. Eu falei assim, o Alex Collier fala, de certa forma, a nossa língua é alienígena. Porque é verdade, meus amigos. A raiz da nossa língua, de todas as pessoas, tem origem a língua dos alienígenas, dos sumérios. E o sumério é a língua dos Anunnakis. E no acardiano também. Também é língua alienígena. Que é a raiz de todas as línguas do mundo. Esta é a sua peça que faltava do quebra-cabeça. Pois é. Ou seja, a Maria Orsic era um agente escuro. Porque assim, meus amigos, mesmo a Helena, é como eu falo para vocês, todas as pessoas podem chegar a conclusões equivocadas. Quantas vezes eu já mudei de ideia? Só não muda ideia quem é teimoso e cabeça dura. Eu já mudei de ideia 1000 vezes. Se você me provar o contrário, não tem problema nenhum. Eu não tenho crenças. Eu não estou engessado em crenças. Eu acredito em fatos. Se alguém mostrar os fatos... não, Demis, mas aqui tem fato 1, fato 2, fato 3. Existem provas. Não tem problema nenhum. Estou aberto. Porque a Maria Orsic é uma pessoa enigmática, meus amigos, porque é o seguinte, alguns achavam, e até a Helena acreditava assim, isso é normal, acontece, que a Maria Orsic era uma infiltrada, uma coitadinha que estava aqui para ajudar a humanidade infiltrada no bigodinho, ali em companhia, né, nas sociedades secretas alemãs, né, dos nazis, etc. Mas não, na verdade, através dela, isso eu já falei para vocês inúmeras vezes, eu sempre tive convicção disso, eu sempre estudei muito esse assunto. Maria Orsic em Sumério é sua peça que faltava do quebra-cabeça, ou seja, Maria Orsic foi responsável pela chegada dos extraterrestres regressivos, pelos reptilianos e pelos Greys, e pelo início de abdução em massa no planeta Terra. Não vou me aprofundar nesse tópico, talvez em outra ocasião. Hoje quero contar com vocês sobre como o programa de defesa da Aliança Terrestre será revelado. Presta atenção. Assim como todos os Anunnakis, eles parecem, vamos linkar aqui, meus amigos, ter uma língua em comum. A antiga língua suméria. Foi esta linguagem que Aldebaran e Anunnaki usaram para escrever Maria Orsic como fazer novas naves espaciais. Bom, essas naves espaciais foram usadas por quem? Pelos alemães, para criar a Frota Negra. E também vieram, na sequência, os reptilianos. E quem propiciou isso? A Maria Orsic. Eu acho que isso não é um perfil de uma pessoa benevolente, né? E tá aqui o texto para vocês. Ela canalizou isso, meus amigos, de Aldebaran, tudo em sumério. Imagine vocês. E fazia rituais sexuais, através de rituais sexuais. Tá aqui. Devido às informações fornecidas pelos Jadaí Anunnaki, de Aldebaran Anunnaki, com a ajuda dos Sicár e os Nebo, os nazi alemães conseguiram construir uma frota espacial real com sede em Ceres, o grande planetoide. Quem dirá o Tony Rodrigues, que foi escravo lá da Frota Negra. Foi vendido pela corporação americana para a Frota Negra, como escravo, em Ceres. Na zona de asteroides, talvez isso fosse em memória do antigo planeta Aldebaran Maldek. Pode ser. Você pode ter uma boa impressão da vida em Ceres, se ler o livro do contatado Tony Rodrigues, em agosto de 2021, Ceres. Foi libertado por uma aliança de pessoas em Ceres, com a ajuda da Federação Galáctica de Mundos.
A revolução brutal de uma verdade pode ser desconcertante no início, deixando um gosto amargo de traição e mentiras. Para evitar isso, foi decidido, aqui voltando para o texto do Torrano de Dion, foi decidido nas reuniões de Júpiter há 3 anos que a divulgação da existência da aliança terrestre seria tranquila. Então, a priori, isso é verdade, meus amigos. É só recuperar informações antigas da Helena que isso é totalmente confirmado. Então, os extraterrestres queriam que isso fosse tranquilo, calmo, nada truculento, súbito ou catastrófico. Mas isto não elimina a hipótese de uma revelação catastrófica, dependendo da movimentação do inimigo. Como eu havia dito para vocês, a Federação Galáctica de Mundos trabalha com várias cartas diferentes. Ela tem várias cartas na mão. Dependendo do movimento do jogo. Isso pode ser mudado. Mas, a priori, sempre foi o desejo, isso é fato, da Federação Galáctica de Mundos. Uma revelação tranquila. Primeiro, contrataremos muitos funcionários, aumentando as campanhas de recrutamento. Isso já está acontecendo. Como eu mostrei as notícias para vocês, vários jovens estão sendo recrutamento em todos os grandes países do mundo, Estados Unidos e na Europa, já estão acontecendo. Aumentando as campanhas de recrutamento para a Força Espacial e outros ramos militares, que já trabalham com a Aliança da Terra. Que impressionante isso, meus amigos. Agora você vai se recrutar, né, para essas forças militares e vai trabalhar com a Federação Galáctica de Mundos. A ideia é dar a impressão de que a Terra está construindo sua própria frota de defesa espacial nesse momento. E seria o pretexto ideal, propício, para você divulgar as naves antigravidade. A partir do momento que você anuncia antigravidade, ou teletransporte, ou a comunicação quântica, praticamente você já está com o campo aberto para revelar as MedBed e todas as tecnologias. É bom frisar aqui, antigravidade, teletransporte, camas médicas de cura, vem do mesmo princípio científico. A partir do momento que esse princípio científico for exposto, todas as demais informações vão vir à tona consequentemente. Na realidade, será um enorme esforço de recuperação. A população civil acreditará que naves espaciais estão sendo construídas em grande número. Na verdade, essas naves já existem. E olha só, vamos construir uma frota de espaçonaves. Mas, na verdade, a Space Force, elas já existem. Isso vai ser omitido, pelo menos a priori. Na mesma divulgação, está em andamento o programa para a colonização de Marte. E é por isso que os acordos de Júpiter convidaram certas CEOs, né? Ou seja, executivos, um deles foi o próprio Elon Musk, que poderiam fazer isso em curto espaço de tempo. Você quer fazer parte da Aliança da Terra e trabalhar na nave estelar em órbita ao redor da Terra? Torran está dizendo isso. Em qualquer lugar do sistema solar ou em outros lugares da galáxia? Responderemos ao chamado. Encontrarei vocês lá. Torran Eridion. Eu vou encontrar vocês lá. Se alistem. Eu quero trabalhar com vocês. Maravilhoso esta informação. E aqui, meus amigos, ele vai dizer, o Debs está inventando. Não estou inventando, não. Aqui só informação de 2021. Helena Danan, Torrano acrescenta sobre o plano de divulgação atualmente em andamento, que a Aliança divulgará em breve informações sobre o TR-3B e a tecnologia de engenharia retroativa, ou reversa. Isso aqui é um post de Torrano e Dion de 2021. Isso se chama coerência. E o Torran é coerente. Aqui. Ele disse que eles planejam apresentar primeiro os programas secretos de defesa, desenvolvidos para proteger os Estados Unidos de ataques e ameaças de outras nações. E que os programas de fora do planeta serão revelados em uma segunda parte, posteriormente, dependendo de quando e como essa primeira informação será digerida pelos civis. A própria Helena fala de uma revelação controlada no sentido de ser feito em estágios, meus amigos. Isso ela falou no ano de 2022, eu já trouxe essa atualização para vocês. Que ela fala, primeiro eles vão falar de tecnoassinaturas, depois tecnoassinaturas vão vir seres de Alpha Centauro, e depois vão se apresentar os seres com características não humanas, né, tipo humanoides, reptilianos, seres com aspecto diferente, ou seja, por estágios. A prioridade da Federação Galáctica de Mundos é fazer assim. Por quê? Eu vou explicar para vocês. O problema não é o impacto da revelação, presta atenção. Nas pessoas. A real dificuldade é a revolta descontrolada. Você já viu uma pessoa revoltada e surtada? Quantos aqui já viram uma pessoa revoltada e surtada? Mas surtada de verdade, louca. Assim, totalmente surtada.
Uma pessoa surtada não tem condições de ouvir a verdade. Você pode explicar, olha, não é bem assim. Deixa eu explicar, ela vai colocar, deixa eu explicar melhor para vocês. Se a revelação vier de um supetão, a maioria vai ficar revoltado e vai querer a cabeça de todos os líderes mundiais. Vocês já imaginaram? Vir com a informação aqui para vocês. Olha, nós fomos enganados. Engenharia reversa, que foi suprimida pelos governos e instituições da Terra. Ninguém, meus amigos, ninguém vai fazer essa distinção. Você vai fazer essa distinção. Ah, mas o bidê é do mal. O loirão é do bem. A maioria não vai fazer essa distinção. Vai querer a cabeça de todo mundo. Todos, sem exceção. Você fala, não, mas o loirão também estava envolvido, o Elãozinho também está envolvido, está todo mundo envolvido. Tem gente que faz isso hoje. Hoje faz isso. Imagine depois de receber uma informação bombástica dessa. Como que vocês acham que as pessoas normais irão reagir? Estou fazendo uma pergunta para vocês. Uma pessoa surtada não ouve nada. Ela vai generalizar tudo. Nós vamos ter uma revolução parecida com a Revolução Francesa. E as cabeças vão rolar literalmente. Se é que vocês me entendem. E ninguém vai saber fazer essa distinção. Você, com certeza, que acompanha o canal, vai saber. Mas eu estou falando do povo comum, que anda na rua, que é totalmente alienado. Vocês acham que ele, surtado, revoltado, vai poupar alguém? Não vai poupar ninguém. Os extraterrestres, estudando a natureza humana, porque eles são antropólogos, e eles sabem muito bem a nossa natureza, o que você faz? Vamos fazer o seguinte, vamos trazer a notícia boa primeiro, porque geralmente é assim, quando a pessoa ouve uma boa notícia, olha, energia livre para você, de presente aqui, meu filho, seu custo de vida vai acabar, você vai melhorar a sua qualidade de vida, você vai ter Medbed, você vai ter vários favorecimentos, vários benefícios, onde você vai usufruir e a pessoa fica todo feliz. Nossa, que maravilha, minha vida vai mudar, coisa maravilhosa. Aí depois você fala, só que tem uma parte ruim, viu? Essa é a boa notícia. A má notícia é que tem uma história macabra por trás disso. E você vai ter que, agora você vai ter que ouvir. Aí a pessoa consegue assimilar melhor a informação. O ser humano é assim. Sinto muito lhe dizer, mas o ser humano funciona dessa maneira. Se você vier com a parte ruim primeiro, olha, os governos corruptos suprimiram tecnologia, tinha túneis. Sabe esses milhões de pessoas que foram abduzidas, foram levadas, viu? Foram levadas lá para Saturno e foram vendidas como escravos. Meus amigos, as pessoas não vão aceitar esse negócio, não. Tudo foi forjado, viu? Todas as batalhas, tudo forjado. A questão financeira, milhares de pessoas passando de fome, tudo isso era desnecessário. A poluição do planeta, aliás, nós temos tecnologia para deixar esse planeta totalmente ecologicamente adequado há muito tempo, isso foi suprimido da humanidade para vocês comprarem combustível fóssil, caro e poluente. E são essas mesmas pessoas que ficam falando de ecologia, hipocritamente. Porque, na verdade, o que eles querem é o controle absoluto, um pretexto para o controle absoluto. Mas você acha que as pessoas vão assimilar um negócio desse? Eles vão querer a cabeça de todo mundo numa bandeja. E não vão distinguir quem é quem, não. Vai todo mundo. O ser humano gosta de generalizar, infelizmente. Vocês querem uma prova disso? Eu já mostrei por A mais B que o Elãozinho, que ele é outro, que ele está cumprindo a agenda da luz. As provas sobram. E tem gente que fala que ele é do mal ainda. Você já imaginou, depois que essas informações vierem à baila, todo mundo é loirão, ninguém vai fazer distinção, vai querer a cabeça de todo mundo. Ah, os agentes de segurança, todo mundo. O mundo vai ficar descontrolado. Agora eu falo para vocês. Uma pessoa conturbada, consternada, vai ficar com uma vibração boa? Você acha que o planeta Terra vai ficar numa vibração legal assim? Tô fazendo uma pergunta para vocês. Como é que vai ficar a vibração da Terra? Nessa vibração de ódio, nessa vibração de vingança. É claro que isso não é bom. O que a Federação Galáctica pensou? Bem, meus amigos, eles conseguem ver o futuro. Eles sabem que é exatamente isso que vai acontecer. Eu já ouvi isso de extraterrestres. É óbvio que isso vai acontecer. Talvez você esteja falando com o coração, até entendo você. Mas se você falar com a razão, use a razão nesse momento. É assim que as pessoas irão proceder.
Então, como que isso vai acontecer? Vai acontecer assim. Olha, é o seguinte, tá tendo essa frota de espaçonaves, estamos construindo essas frotas de espaçonaves maravilhosas e agora nós temos tecnologia antigravidade, que significa, em outras palavras, que os senhores e as senhoras poderão usufruir de energia livre. Olha que coisa maravilhosa. Todo mundo vai dar um sorriso assim, desse tamanho. Aí depois que as pessoas estiverem todas felizes, só que tem um lado ruim dessa história aí, que a gente vai ter que revelar agora, né? Aí as pessoas estarão melhores, elas estarão prontas para assimilar a informação ruim. Eu sempre digo isso, quando você tem duas informações, eu tenho uma notícia boa e tenho uma notícia ruim, começa pela notícia boa. Nunca comece pela notícia ruim, porque depois que a pessoa ouviu uma notícia muito ruim, revoltante, ela simplesmente não quer nem saber da notícia boa. Ela simplesmente ignora a notícia boa. Ela só quer saber de vingança, porque ela tá surtada. E é isso que as pessoas vão fazer, meus amigos. Estão entendendo? Muito bem. Mas isso não significa que nós não tenhamos ainda uma revelação catastrófica. Como eu havia dito para vocês, a Federação Galáctica de Mundos trabalha com várias cartas na mesa. Não trabalha com uma única opção. Dependendo do movimento do inimigo, as coisas podem ser alteradas. Muito bem. Vamos lá, vamos dar continuidade. Ninguém nessa batalha, nessa guerra, trabalha com uma única alternativa. Deixa eu ver se está tudo ok aqui. Tudo ok. É melhor revelar a parte boa primeiro, tecnologias, e depois a história macabra das instituições, a parte ruim. O ser humano, quando recebe uma notícia boa, assimila melhor uma notícia ruim. É de nossa natureza. Aqui, good news, boas notícias, más notícias. Pois é, e a humanidade com a revelação vai vir assim. Tem boas notícias, mas também tem as más notícias, que serão bastante revoltantes. Traduzir textos da Câmara Star News, episódio 35. Como pesquisador, isso aqui, meus amigos, é um post do Dan Willis. Como pesquisador dos elementos históricos que nos levaram ao mundo de hoje, que diz respeito aos enganos que foram perpetrados contra os nossos cidadãos ao longo de décadas, achei essa peça que faltava no quebra-cabeças, maior que Torrano apresentou com muito revelador. Em 1922, quando Maria Orsic recebeu através de canalização os planos para que chamamos de disco voador, o professor Schumann, então a Maria Orsic canalizou a tecnologia reversa do povo de Aldebaran, dos amiguinhos do Eilil, e repassou para o Dr. Schumann, iniciou o desenvolvimento da mesma, que eventualmente foi assimilado pela divisão SS Himmler, dos nazis, dos bigodistas. A origem dessa informação veio de uma colônia Anak, no sistema de Aldebaran, a 68 anos-luz da Terra. E está aqui a Maria Orsic, lindíssima, sedutora. Ela era tão sedutora, meus amigos, e lindíssima, que até o Tesla quase caiu nas garras dela. Porque o Tesla gostava de trocar figurinhas com ela. Com certeza ela chegava pro Tesla, viu? Me fala sobre antigravidade, como se quisesse nada, com todo o seu charme. E o Tesla acabava fornecendo informações, infelizmente. Mas o Tesla era uma pessoa muito boa, só que ele tinha um problema para escolher os seus amigos. Por exemplo, o Marconi mesmo traiu, roubou várias informações dele. O Marconi trabalhava para os escuros. Não foi diferente com a Maria Orsic. É porque é um rostinho lindo, porque a Maria Orsic é sedutora demais, meus amigos. Ela é hipnótica. Você olha para essa mulher, ela é fantástica. Ela hipnotizava os homens. Ela era uma sacerdotisa da energia vril. Poderosíssima. Conseguia influenciar as pessoas. Inclusive, ela era a terceira pessoa mais poderosa da sociedade vril. Na hierarquia, ela era a terceira mais importante. Pois é. E ela era amigona dessa aqui, a Sigrun, próxima dela. Sigrun. Tinha algumas que tinham cabelos compridos, porque elas acreditavam que tendo cabelos compridos era melhor para fazer a conexão telepática, mediúnica. E aquelas que só trabalhavam mesmo no trabalho sexual, magia sexual, aí ficava o cabelo curtinho, igual essa Gundrun aqui. Todas elas de vários países do leste europeu, tá, meus amigos? Elas foram recrutadas para trabalhar na sociedade vril, porque sacerdotisas são poucas. Como a Eliette fala, hoje deve ter umas 1000. A maioria, infelizmente, não usa para o bem. Infelizmente. Assim como a Maria Orsic, só que a Maria Orsic tinha consciência disso. E quando a pessoa tem consciência,
dá sérios problemas. Sérios problemas. É uma questão de livre-arbítrio. Muito bem. Vamos dar continuidade. As organizações sombrias foram responsáveis pelo grande engano, que escondeu a verdade da humanidade sobre os acordos feitos com os Nebo e os Sicars. Agora vocês estão bem cientes dos acordos feitos com os Nebo, mas não se esqueçam dos acordos mais antigos, que já estavam em vigor, quando os Nebo retornou à Terra, a cooperação de Sicar com a Sociedade Obscura. Lembra também como Sicar trabalhou de mãos dadas com os descendentes e seguidores de Enlil, que estava na raiz de toda a sociedade secreta. Ou seja, não foi o acordo do Eisenhower. Na verdade, já existia um acordo anterior com o Bigodinho. Com a sociedade, com a Alemanha do bigodismo. Pois é, tá aqui, meus amigos. Que estava na raiz de todas as sociedades secretas obscuras, dissidentes, os Nanarim, os Anunnaki, como você conhece. Estavam sujeitos ao governo de Enlil, pois ele era meio Sicar e por parte de mãe, né? E tinha laços profundos e poderosos com o Império Sicar. É por isso que a informação recebida pela colônia Aldebaran Anak foi dada a quem? A Mari-Orsik em companhia, em Sumério. Esta é a peça que faltava no quebra-cabeças. Bom, Dan Willis, o canal Demis Viana, isso eu posto, meus amigos. Eu fico muito feliz com isso. Não estou aqui me gabando, não. Porque o Dan Willis, todos esses pesquisadores, estão validando o que eu já dizia há 3 anos atrás. 3 anos atrás. Então, para mim, foi um momento de regozijo. Saber, poxa, eu estou fazendo um bom trabalho. Graças a Deus. Graças aos seres de luz. Confirmado aqui pelo Dan Willis. Coisas que eu já falava há 3 anos atrás aqui no canal. Agora está sendo ratificado. Então isso tem um sabor incrível. Meus amigos, você renovou. Falo, é como se alguém mostrasse o universo. Demis, você está indo no caminho certo. Continua. Humildade, sempre. Sabendo das minhas limitações. Mas tentando fazer o meu melhor sempre. Um desafio a cada dia.